por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir? Quando forçado és contra as ondas lutar, teu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, vos saúdo com a santa paz do Senhor. Sois bem-vindos a mais um quadro Vivendo a Palavra. Nós estamos lendo o livro de Josué em nossa jornada e hoje chegamos ao capítulo de número 12. Convido então você a abrir a sua Bíblia, caso você possa, e vamos ler juntos. Se você não pode, você pode ouvir, e ser abençoado também. Josué, capítulo 12, versículo 1. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram, além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon, e toda a planície do Oriente. Verso 2. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que dominava desde Aroer, que está à beira do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon. Verso 3. E desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod Pisga. Verso 4. Como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, e que habitava em Astarote e em Edrei. Verso 5. E dominava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda Bazã, até o termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. Verso 6. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Verso 7. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. E Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Verso 8. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas, e no deserto e para o sul, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu. Verso 9. O rei de Jericó, um. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. Verso 10. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. Verso 11. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laquis, outro. Verso 12. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. Verso 13. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. Verso 14. O rei de Ormá, outro. O rei de Arad, outro. Verso 15. O rei de Libna, outro. O rei de Adulão, outro. Verso 16. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. Verso 17. O rei de Tapua, outro. O rei de Efer, outro. Verso 18. O rei de Afec, outro. O rei de Lassaron, outro. Verso 19. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. Verso 20. O rei de Sirom-Meron, outro. O rei de Aquisaf, outro. Verso 21. O rei de Taanac, outro. O rei de Megido,
outro. Verso 22, o rei de Quedes, outro. O rei de Joquineão, do Carmelo, outro. Verso 23, o rei de Dor, no outeiro de Dor, outro. O rei de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo. Nós que sabemos isto, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus veio da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Louvado seja Deus. Acabamos de ler então, meus amados irmãos, capítulo 11, aqui, aliás, o capítulo 12, né? Capítulo 12 de Josué. Estou atrasado aqui, né? Acabamos de ler o capítulo 12. E para nossa meditação, eu quero reler com você os versos 1 e 7, que nos dizem assim: Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon, e toda a planície do oriente. Verso 7. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, aquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir. E Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. Foi um perdido e um grande pecador, dedilhando o instrumento, cantei versos de horror. E nesses versos ofendi ao meu Senhor, que hoje é o meu mestre, meu amigo e salvador. Amados irmãos, neste capítulo faz-se uma revisão de todas as conquistas de Israel até aquele momento. O capítulo nos mostra as conquistas que Israel fizera antes de passar o Jordão, sob o comando ainda de Moisés, e também as conquistas já alcançadas depois do Jordão, agora no comando de Josué. Israel já havia vencido 33 reis com seus reinos, 2 reis, Sion e Og, antes de passarem o Jordão, e 31 reis já na terra de Canaã. Esses reis são citados aqui nominalmente, como vimos. Ainda, meus queridos, havia muita terra a ser conquistada, conforme veremos no capítulo 13, próximo capítulo, versículo 1. Porém, parar um pouquinho as guerras para se lembrar das vitórias já obtidas, certamente fortaleceria a nação, o exército de Israel, para as guerras que viriam na sequência. Queridos irmãos e ouvintes, devemos aprender essa lição. Muitas vezes nos vemos desanimados ante as batalhas que surgem à nossa frente. Mas esse capítulo nos ensina a lembrar das vitórias e livramentos que Deus já nos deu no passado. Fazendo assim,
nossas forças serão renovadas em Deus, pois o mesmo Deus que nos livrou no passado, que nos concedeu grandes vitórias e conquistas, continua o mesmo, em nada ele mudou. Ele é sempre fiel e continuará nos dando vitória hoje e também no futuro. Dessa forma, meu irmão e minha irmã, diante dessa luta que estás enfrentando, lembre-se do que Deus já fez por você antes e creia de todo o seu coração que o Senhor continua fiel em sua vida. Ele lhe ajudará mais uma vez. Você não será derrotado nessa guerra. Maior é aquele que está ao seu lado do que aquele que está no mundo, o inimigo, seu adversário. Meu querido, minha querida, creia no seu Deus e já tome posse da sua vitória nesse dia, em nome do Senhor Jesus, pois Ele é o leão da tribo de Judá, aleluia, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está ao lado do Pai, intercedendo por você. E Ele também prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, em nome do Senhor, eu declaro para você nesse dia, você não vai perder essa guerra, você já é mais que vencedor, porque o Senhor Jesus garante a sua vitória. Aleluia. Não estou só, porque tu estás comigo. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Aleluia, glória a Deus. Seja Deus sempre louvado. Aleluia, glória a Deus. Louvo-te, Jesus amado. Oremos então. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos te glorificar, Senhor, por essa palavra de vitória que o Senhor traz em mais esse dia para nós, para o teu filho e para a tua filha, Senhor, que está nessa guerra, nessa peleja. Senhor, mas em nome do Senhor, eu já declarei, Pai, a vitória do teu filho e da tua filha. Confirma, Senhor, e que o teu servo, a tua serva, venha testemunhar que o Senhor lhe concedeu mais uma grande vitória. Senhor, por isso nós já te louvamos e te glorificamos, Senhor, pela vitória já alcançada, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Todos proclamar a sã doutrina da pureza plena. No meu viver eu quero demonstrar, e face a face vê-lo-ei na glória. De graça salvo sempre irei cantar, e com os anjos, ó que bela história, eternamente eu irei orar. Meu coração transborda de alegria. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados, nós estamos chegando então ao final de nosso quadro em mais esse dia. Que você possa ter um dia realmente vitorioso na presença do Senhor e continue firme aí no seu propósito de todos os dias estar lendo a palavra de Deus conosco. Amém? Um grande abraço. Espero você amanhã para lermos o capítulo de número 13. Aleluia. Eternamente